E se eu te dissesse que tem um erro muito comum que a maioria dos terapeutas cometem que podem comprometer muito o avanço de seus clientes na terapia e mais do que isso, né? Não deixar esse terapeuta atingir um outro nível de conduzir os seus clientes para que eles realmente avancem dentro do processo terapêutico. Se você quiser saber qual é esse erro, vem comigo depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui quem vos fala é Manuel Augusto. Eu sou o criador da vivência pré e perinatal, da formação de curas de feridas pré e perinatais e da metodologia MIRI, Metodologia Integrativa de Reconexão do Eu. Metodologia essa que engloba mais de 16 abordagens terapêuticas diferentes. Vamos falar sobre o que realmente pode fazer a diferença dentro de um cenário terapêutico? Olha só, além de trabalhar com muitos terapeutas, eu passei por esse erro em algum momento na minha carreira e quando eu comecei a descobrir isso, quando eu fui orientado em relação a isso que eu vou contar para você, enquanto terapeuta eu atingi um outro patamar de profundidade com os meus clientes, de realmente ajudá-los a avançarem na terapia de uma forma sem igual. Toda a linha terapêutica, toda a técnica, para que ela seja estruturada e ela seja passada para frente, a maioria delas, na verdade, eu não sei qual técnica não tenha que ser criado um protocolo, ok? Quando nós criamos protocolos, é muito importante no início de nossa aprendizagem. Então, talvez esse vídeo aqui não faça sentido se você acabou de se formar terapeuta em qualquer técnica que seja. Mas, sabe, eu fiquei pensando assim comigo. Se eu tivesse esse conhecimento antes, enquanto eu era terapeuta, talvez eu tivesse me dado conta mais rápido. Então, quem sabe isso você não leva em consideração futuramente. Mas, como eu disse, toda técnica precisa de protocolos. Muitas pessoas que estudam algumas linhas terapêuticas, elas aprendem determinados protocolos, elas começam a criar os seus clientes ali, a desenvolver a carteira de clientes, certo? E começam a desenvolver os seus atendimentos. Muito bem. E eles começam a perceber o seguinte, talvez você já tenha percebido isso nos seus atendimentos, que aquele protocolo com algumas pessoas vai funcionar, ó, lindamente, e com outras pessoas parece que elas não saem do lugar. Será que realmente eu estou seguindo o protocolo certo? Pode ser uma das perguntas desse terapeuta. Eu posso taxar aquele cliente como resistente, etc. Ou eu posso tentar fazer de novo, ou eu posso acreditar que eu estou fazendo algo errado. A maioria dos terapeutas, eles começam a se dar conta que, poxa, então eu vou estudar uma outra técnica, eu vou estudar uma outra abordagem, de abordagem em abordagem, muitos protocolos. De novo, para que eu possa aprender uma técnica, protocolos são necessários, mas um terapeuta realmente, quando ele começa a amadurecer em sua carreira, em seus atendimentos, ele começa a se desagarrar de protocolos. Pensa só o seguinte comigo, tá bom? Nós estamos lidando com seres humanos, não é verdade? Tá, protocolos é como se os seres humanos fossem uma linha de produção. Todo mundo funciona igual, para esse problema você executa assim, esse passo 1, passo 2, o passo 3, o passo 10, ok? Como se fosse uma linha de produção. Então eu tenho que entender o seguinte, que cura é diferente de produtividade. Se eu tivesse uma empresa que, por exemplo, pudesse fazer, deixa eu pegar um objeto aqui, uma caneta, tá? E essa caneta tivesse algumas etapas para que ela fosse construída. Então, uma pessoa faz isso, outra pessoa faz aquilo, como numa esteira, uma linha de produção. Ao final do dia eu teria uma pilha de canetas, milhares e milhares de canetas. Então, se fossem objetos, uma linha de produção, esses protocolos que cada trabalhador executa, é super válido, você não concorda? Mas a grande questão é que uma pessoa não é uma geladeira, uma pessoa não é uma televisão, uma pessoa não é uma caneta. Então, muitas vezes a gente esquece da humanidade, esquece que a pessoa ali do outro lado é um ser humano. E eu tenho algo aqui para te falar. Seres humanos são complexos, seres humanos têm camadas, seres humanos não têm um manual de instrução, embora algumas linhas queiram trazer um manual de instrução
para o ser humano. Claro que estudar sobre neurociência, se aprofundar principalmente em neurofisiologia do trauma. A propósito, eu vou falar um pouquinho, né, sobre traumas nos próximos vídeos, porque um dos erros que eu começo a perceber em muitos terapeutas é que eles não têm um manejo quando os traumas emergem na sessão. E vamos ser bem sinceros, se você já começou a atender pessoas, eu acho, não se você estiver tão no início, tá? Mas você começou a perceber que os traumas vão emergir, eles estão ali nas sessões, não tem como não lidar com eles, mas isso é um tema para um próximo vídeo. Eu tenho que contextualizar aqui também a palavra cura, ok? Eu quero trazer um paralelo que em inglês a palavra healing, ela diz respeito a essa cura no sentido de crescimento, que ele é contínuo e ele vai acontecendo para sempre. Então é um crescimento emocional. Muitas vezes em português nós temos a ideia de que cura é hoje eu sinto isso, eu passo por aquela técnica, amanhã eu não sinto mais isso. Eu acho que isso dá certo em meia dúzia de casos, dura pouco tempo, não é uma mudança perpétua e seres humanos, a maioria, não vai funcionar porque eles são complexos e não tem como, né, a gente pensar em pessoas como objetos ou aparelhos, ok? Por mais que a gente escute que as pessoas são programadas e pode se desprogramar, etc. Mas, enfim, eu quero te contar algo muito importante. Antes disso, deixa eu falar para você. Deixa o seu like nesse vídeo aqui, porque o YouTube entende que é um conteúdo relevante. E se você não estiver gostando, deixa o seu dedão para baixo aí, não tem problema nenhum. E ao final desse vídeo eu quero que você deixe um comentário aqui. Peguei a dica. Significa que você viu esse vídeo e você compreendeu o que eu quero dizer e com certeza, né, se eu vi bastante desses comentários aqui, eu vou gravar mais vídeos nesse sentido, ajudando os terapeutas a se elevarem o seu nível, né, de maturidade para que eles tenham resultados diferentes com seus clientes. Afinal de contas, o que é que a gente quer com os nossos clientes, não é verdade? E para fazer parte também da nossa comunidade, se inscreve aqui no canal e toca o sininho para você se certificar que vai receber o nosso conteúdo. Embora o YouTube nem sempre entregue para todo mundo, mas nem custa você se inscrever aqui e tocar o sininho, não é verdade? Cara, se apegar a técnicas não vai te ajudar. Você tem que compreender um pouco mais da complexidade humana. Você tem que compreender que quando a gente está aprendendo uma técnica, é ok nós nos apegarmos naquele protocolo, assim como não ajuda muito uma única visão. Eu vou dar um exemplo, eu sou constelador, eu tenho 4 formações em constelação familiar, tá? Mas se eu olhasse para os seres humanos, como eu já vi muito terapeuta, apenas olhando para o ser humano através da visão sistêmica, eu posso te garantir que tem outros aspectos que estão sendo esquecidos ou não estão sendo considerados. E notem que eu não estou dizendo que a visão sistêmica não é uma visão ok, que tem muitas coisas válidas, só que eu estou dizendo que muitas outras são deixadas de lado. Por exemplo, você sabia que quando nós estamos sendo gestados na barriga de nossa mãe, até um pouco antes disso, já existem ali os fatores transgeracionais que nos influenciam na concepção, na implantação ao longo do útero, tanto que dentro do campo da psicologia pré-perinatal nós temos até um termo fetoterapeuta. Não é tema para esse vídeo, mas é só para dizer que o território pré-perinatal, ele engloba também, né, a transgeracionalidade. Então, isso amplia a nossa visão enquanto terapeutas para que a gente conduza de uma forma mais assertiva, mais profunda, que caminhe mais os nossos clientes na terapia, tá bom? Então achar assim, cara, que eu vou aplicar essa técnica, vou aplicar esse protocolo, que a pessoa tem isso hoje, amanhã não tenho mais, eu sinto muito, você vai se frustrar bastante. E as pessoas que você conduz também. Muitas vezes, né, isso é temporário, né, se a pessoa tem alguma melhora, mas percebe aí se não é a maioria, que parece que elas não se encaixam naquilo que você aprendeu. Então, qualquer terapeuta já passou por isso, mas a gente está falando de um outro nível de maturidade. Então, entender o seguinte, que cura, no sentido de crescimento emocional, é diferente de produtividade. Eu tenho que entender se no processo que eu faço eu quero motivar a pessoa ou se eu quero trazê-la a esse crescimento dessa cura contínua, porque motivação, eu vou dar um exemplo para você. Eu já trabalhei há muitos anos atrás em leader trainings, treinamentos de liderança, treinamento de alto impacto, onde a gente quebrava madeira. A propósito, eu experimentei isso com os meus clientes durante um bom tempo, onde a gente andava no vidro, onde a gente andava na brasa também. Eu já andei na brasa, andei no vidro, quebrei madeira e olha só, eu saía de lá parecendo um Superman. Uau, que força! Eu tenho a força!
só que eu continuava patinando em muitas áreas da minha vida. A primeira tendência foi me cobrar, mas quando de fato, só um exemplo, só para contextualizar você, quando eu me dei conta do período pré e perinatal, eu tinha um trauma, um choque de nascimento ali, que a gente chama de choque de anestesia, que, cara, eu podia atravessar 500 mil fogueiras andando, quebrar 1 milhão de madeiras, caminhar no vidro, me sentir num estado super potente no momento que eu terminei de passar aquilo, mas quando eu era desengatilhado simbolicamente, né, através de um gatilho simbólico na vida, isso não é tema para esse vídeo também, que era despertado aquele trauma do meu nascimento, por exemplo, do choque de anestesia, cara, eu poderia ficar passando na fogueira aí, mas a minha vida continuaria estagnada e era o que acontecia com os meus sentimentos, ações e principalmente os resultados na minha vida. Então, eu entendi o seguinte, né? Eu preferi seguir a linha de cura, que inclusive eu produzo mais estando curado, mas não é algo que me faz mal e não é aquela briga interior. Poxa, eu quebrei a madeira. Poxa, eu passei através dessa fogueira, eu caminhei sobre o vidro, né? No momento ali pode ser uma experiência bem incrível, eu posso garantir para você, mas ela não dura muito esse efeito. E eu não sei o quanto, de verdade, de traumas mais profundos isso consegue elaborar. Na verdade, não consegue elaborar nada, né? É só um estado emocional que eu crio e estados emocionais. Nós entramos e saímos dele, só que a base, os nossos templates, o que forma a gente e a maneira, por exemplo, como o meu sistema nervoso autônomo age, reage e interage no mundo, né, nas suas respostas de luta, fuga, congelamento, colapso, ok? São formatadas por templates estabelecidos em momentos pré-natais, por exemplo. Eu acredito que eu tenha dado mind-blowing. Um blow mind aí dentro de você, você tenha dado um passo além na sua percepção em relação a técnicas e protocolos no início, se agarre a elas, mas para logo poder largar delas. Mas de repente eu já esteja falando aqui com pessoas em um outro nível. Então, se pegou a dica, peguei a dica aqui nos comentários. Vamos fazer isso combinado? Porque se houver bastante interação, eu vou trazer bastante conteúdo para você, terapeuta, ir além com os seus clientes dentro da terapia. A propósito, você também pode me seguir no Instagram, vai aparecer aí na tela para você, Manuel Augusto Oficial. Se você se interessou, né, por essa camada mais profunda que é o território pré-perinatal, lá eu posto muitas coisas nos stories, enfim, toda a vida de Instagram, você sabe como é isso. Aproveita e me segue lá. Valeu? Eu vou encerrando aqui com as minhas 2 frases preferidas. Que tal você abandonar os seus limites para se tornar tudo aquilo que você nasceu para ser? A propósito, essa frase de se tornar tudo aquilo que você nasceu para ser, eu só consegui realmente me conectar a isso na vida uma vez que eu comecei a dar voz a períodos tão precoces dentro de mim e eu tive que encontrar mestres que não seguiam protocolos. Então, se você quer isso com seus clientes, esse é um bom caminho. Valeu, te vejo na próxima! Qual o motivo que eu indico essa formação com o Manuel Augusto? Primeiro, que ele realmente faz questão de ensinar, ele traz pra gente uma clareza, ele traz para aqueles que já sabem um pouco mais, aqueles que não sabem, ele enquadra todo mundo, né? Uma coisa que me chama muita atenção é a atenção que ele dá, né? A importância que ele dá, ele quer entender o desenvolvimento da pessoa, em qual ponto a pessoa está, e o cuidar, e no ponto certo, não respeitar o limite do cliente, que muitas vezes a nossa expectativa é diferente da realidade do cliente. Então é saber o ponto que a gente pode ir com o cliente e muitas vezes a gente parar antes das nossas expectativas. Eu sou Marjorie Salomão, hoje eu sou terapeuta, mas a minha primeira profissão é dentista, fiz pós em acupuntura e daí me trouxe outras possibilidades. Aí entrei na linha da PNL, entrei na linha da constelação, até que eu cheguei na psicologia pré e perinatal com Manuel Augusto.
trazia muita culpa, trazia muita rigidez comigo. E a primeira coisa é olhar para mim mesmo com um olhar mais delicado, mais amoroso, mais acolhedor. Olhar também o processo da minha mãe, isso foi muito importante, para eu estar sabendo lidar com as dificuldades dela que eu não sabia antes. É uma formação que a gente percebe que a nossa vida repete-se aquilo que a gente viveu dentro da vida uterina, nos 9 meses. E isso acaba trazendo consciência, clareza e cura nas nossas dores e até transformando a nossa forma de lidar com as pessoas. O que o campo da psicologia pré e perinatal me chamou a atenção para eu fazer a formação são vários fatores. Eu acho que o primeiro fator foi a descoberta do meu irmão gêmeo e o descongelamento de traumas intrauterinos. Eu acho extremamente importante e realizador você descobrir algo de você e principalmente se você for gêmeo sobrevivente, descobrir que existe algo além da sua dor, né? Que muitas vezes era representado como loucura, muitas vezes ninguém entendia suas ações, os seus pensamentos, e você pode se descobrir com isso e transforma realmente a vida.